Olá, tudo bem? Chegamos agora a talvez o último vídeo por um tempo antes da minha licença. Se caso, dependendo aí de quanto tempo meu filho demore ainda para nascer, vai dar para gravar mais um, mas é bem possível que não. Estamos no final, então ficaremos um período aí onde eu não vou conseguir gravar, mas eu vou procurar responder o máximo possível os comentários, tá bom? Podem deixar os pedidos. Eu sempre que eu consigo, eu gravo, eu atendo todo o pessoal e a gente continua trocando, ok? E hoje eu escolhi para falar para vocês, como esse vídeo de despedida aí antes da licença, sobre um assunto bem. Acho que muitas pessoas têm dúvidas, não têm muita clareza, que é sobre os tipos de yoga e terapias, filosofias correlatas ao yoga também. O yoga, ele é uma filosofia, bom, milenar, né? A gente está falando de mais de 5.000 anos. Alguns autores acreditam, inclusive, que a gente pode falar em 10.000 anos, é muito pré-histórico, proto-histórico, né? Quando você vai para a arqueologia, quando você vai para as escavações, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, lá no noroeste da Índia, você encontra resquícios e sinais de que já se praticava yoga há muito tempo atrás. E o ser humano não consegue, né, ficar em uma coisa só. Ele precisa criar sua versão de tudo, né? Ao longo desses milhares de anos, é lógico que o yoga foi se modificando, ele foi se moldando a cada momento da sociedade, seja primeiro na Índia, seja depois para o resto do mundo, porque o yoga ganhou o mundo realmente. E então foram surgindo muitos tipos de yoga, né? Existem linhas de yoga que vão se assemelhar ou buscar encontrar mais essa origem do yoga, e outras linhas que não, que se modernizaram, que buscam atender necessidades que, enfim, são dessa sociedade contemporânea. Eu vou ser muito sincera. Hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhuma dessas linhas. Claro que todos nós temos as nossas preferências e cada pessoa vai se sentir identificado por um tipo, um estilo de yoga diferente, mas ao mesmo tempo se ajuda e se é feito com seriedade, qual é o problema? Acho que a grande questão é quando não é feito, né? Existem, infelizmente, hoje em dia, profissionais que não têm uma formação adequada e aproveitam simplesmente a moda. O nicho de yoga crescendo, com celebridades fazendo yoga, né? E a coisa ficando pop para ganhar dinheiro. Daí as pessoas vão, acham que ler um livro de yoga ou fazer um curso de um final de semana é suficiente para que você possa dar aulas e ensinar e falar com propriedade, sendo que é muita responsabilidade. Você está trabalhando com a coluna das pessoas, você está trabalhando com o emocional. Assim, um aluno, ele confia no seu professor e se entrega não só fisicamente, mas também emocionalmente, trabalhar o autoconhecimento. Poxa, né? Você pode induzir pessoas a fazerem coisas que às vezes não são legais. Então você tem que ter muita responsabilidade, muita seriedade. Esse é o problema, quando você não. Você tem profissionais que não são sérios, os chamados charlatões. Agora, com seriedade, poxa, né? Vamos lá, assim, o yoga, eu já falei também aqui no canal em outros momentos, um pouco sobre essa questão da história do yoga. Ele, ao longo dos séculos, então, ele foi se moldando. E a Índia, quando o yoga surgiu, ela não era ainda um país chamado Índia, existiam uma série de povos, num certo sentido mais tribais, que viviam nesse perímetro chamado Índia. O yoga surgiu no noroeste, né?
da Índia, perto dos Himalaias, aos pés das montanhas, onde fica hoje em dia a cidade de Rishikesh, onde tem o rio Ganges, né? Muito conhecido ali. E essas sociedades onde o yoga surgiu, elas tinham, como eu já falei no vídeo sobre Tantra, vou deixar aqui o cartão, essa cultura matriarcal, uma cultura mais sedentária, agrária, muito pacífica, né? E não existiam naquele momento religiões institucionalizadas, pelo que é pesquisado, pelo que os historiadores e arqueólogos perceberam. Tudo é uma reconstrução, claro, né? Inclusive as línguas que se falavam não existem mais, são línguas mortas, tá? Você fala em civilizações pré-sânscritas, não é nem o sânscrito, que já é uma língua morta, mas que a gente estuda, mas não é nem essa língua, são outras línguas que se perderam mesmo com o tempo, tá? O Onkara, o símbolo do Om, por exemplo, ele remete a uma língua pré-sânscrita, tá? Até foi inserido, absorvido pelo sânscrito, mas não é sânscrito. Então, a gente tem ideias de como sejam, né? A gente acredita que, pelos sinais, pelo que se encontrou nas escavações, que não existiam essas religiões, então, e o homem, ele cultivava e adorava, como em muitas outras civilizações no mundo, as forças da natureza. Então, você vai encontrar nesse primeiro yoga e depois isso vai se tornar resquício em yogas mais modernos, essa menção a forças da natureza muito forte, a saudação ao sol, o Surya Namaskar, que eu também já fiz aqui no canal também, vou colocar o cartãozinho, ela remete a esse yoga mais ancestral, a essa relação com as forças da natureza. E muitos asanas, muitas posições ou até outras técnicas, elas remetem a animais, né? E depois partes do corpo também. Então, acho que isso traz uma raiz muito forte desse yoga mais primitivo, onde o homem estava se testando de uma forma muito empírica mesmo. Você não tinha uma vertente tão religiosa do yoga, né? Tão mística. Com o tempo, quando a sociedade foi mudando, isso também mudou. Então, quando a Índia se configurou como país e houve a dominação das tribos arianas, que daí já eram mais bélicas, eram patriarcais, e houve toda a separação em castas, você também tem uma configuração político-social que dá margem a mais misticismo. O vedantismo surgiu muito forte, até para justificar o sistema de castas, né? Então a questão reencarnacionista, por exemplo, tomou muita força. O Tantra ainda não tem isso tão colocado inicialmente, depois eu acho que isso vem também, mas esse ciclo do samsara, então você, na Índia, né, no hinduísmo, falando um pouco de hinduísmo, não dá para não falar de hinduísmo, quando a gente fala de linhas da yoga, você tem essa justificativa de que depois, se você fizer tudo corretamente na sua vida, seguir todos os preceitos, você vai reencarnar de uma forma mais evoluída, numa casta superior, né? Até que você chega na maior casta de todas e você se liberta desse sofrimento existencial, que é a roda do samsara, você para de encarnar. O yoga, na verdade, ele é entendido dentro dessa estrutura, inclusive como um escape, como uma forma de você já se libertar do samsara, né? Sair dessa roda de reencarnação. Isso dentro do hinduísmo. Tudo isso uma visão já muito, muito mais mística, mais vedantizada, né? Dentro da religião do yoga. Dentro dessa perspectiva, as linhas mais importantes, eu não diria importantes, as mais conhecidas são realmente a primeira que vem, a primeira que todo mundo ouve falar, é o Hatha Yoga, né, que é um yoga, na verdade é o grande pai do yoga físico, né, de todas as linhas da yoga que trabalham com asana, com o corpo como foco principal
para o seu trabalho de autoconhecimento, para o trabalho de expansão da consciência e chegada no próprio objetivo máximo do yoga, que é o samadhi, tá? Isso é uma coisa que é importante de colocar. O que une todas as linhas de yoga? O que faz qualquer tipo de yoga ser yoga? É o samadhi. É chegar, é ter como objetivo máximo chegar nesse estado de hiperconsciência que é chamado de samadhi, tá? E quando você vai trabalhar com linhas antigas, mas não tão pré-históricas, você também trabalha com o conceito de meditação muito forte. Então, também já falei em outros vídeos aqui sobre Patanjali, que é o pai do yoga clássico. O Patanjali, ele era um brahmane, ele estava no sistema Vedanta no sistema de castas mesmo da Índia, né? Era considerado um sábio, e ele foi estudar os textos antigos e tentar resgatar, mas trazendo para esse sistema já mais moderno, na verdade, da idade clássica, né? Que seria, ele criou o yoga clássico, né? E o yoga clássico de Patanjali, né, baseado no Yoga Sutra como seu livro principal, ele começa falando que yoga é a supressão das instabilidades da consciência, né? O que seria uma definição muito perfeita de meditação, né? Você parar com os vrittis, yoga chitta vritti nirodha em sânscrito, né? Você cessar esses vrittis, essas perturbações da consciência, oscilações, instabilidades, existem muitas traduções, cada autor traduz de uma forma, da mente ou consciência também. Chitta é traduzido, dependendo do autor, de uma forma diferente. Eu gosto muito de consciência. Mas é isso, assim, esses são cernes do yoga que vão acompanhar a maioria das linhas. O Hatha Yoga, mais puro na Índia, ele surgiu trabalhando com pranayama e asana, essencialmente. Um Hatha Yoga bem antigo, bem ancestral, ele não tinha nem meditação. Hoje em dia, se você for procurar linhas de Hatha Yoga, você vai ver os professores colocando muitas vezes um trabalho de meditação, às vezes um trabalho de mantras também. Existe um didatismo nessas divisões, porque quando você está em asana, você está fazendo uma prática de asanas e movimentando o seu corpo, você pode trabalhar estados de consciência e se aproximar da meditação, de uma concentração profunda, primeiro na dharana, para chegar em dhyana. Dentro dos próprios asanas ou dos próprios pranayamas, uma coisa se associa à outra e ajuda, baliza a outra na prática, né? Uma técnica abaliza a outra. Então, essa divisão de angas, de técnicas, é, num certo sentido, didática, mas por outro lado também, existem momentos dentro de cada linha onde você coloca o foco em uma técnica. A linha na qual eu me iniciei no yoga, que é o Swastika Yoga, que hoje em dia principalmente é trabalhado dentro do método de Rose, né, do qual eu não faço mais parte já faz tempo, trabalha com 8 tipos de técnica dentro das práticas, né, que é mudra, puja, mantra, pranayama, kriya, asana, yoga nidra e samyama. Quem quiser saber mais sobre isso, pode colocar link aqui quando eu puder. Eu respondo, tá bom? Mas tem muita coisa aí na internet também sobre isso. Não tem muito problema. Deve ter provavelmente canal do YouTube aqui também sobre esse assunto. Eles se dizem no Swastika Yoga como os mais próximos do original. Não sei se é ou não é, mas é uma busca, uma tentativa. O De Rose, ele tentou, né, chegar aí numa coisa mais antiga, mais proto-histórica mesmo, né? Um yoga pré-clássico, antes de Patanjali. Não sei. O yoga de Patanjali, ele também foi sendo derivado e diversificado, entendido de formas diferentes. Tem algumas pessoas que vão trabalhar com o chamado Raja Yoga,
E no Brasil ficou muito forte o Ashtanga Yoga e Ashtanga Vinyasa Yoga, né? Vinyasa muitas vezes trabalha com mais coreografias, sequências e repetições de sequências. Alguns professores de Hatha Yoga defendem que tudo é derivação de Hatha Yoga, porque o Hatha Yoga seria o pai do yoga físico. Hatha Yoga se iniciou e teve origem na Idade Média na Índia. Então, ele é mais moderno, muito mais moderno que o yoga clássico. Mas hoje em dia, essa questão de nomenclatura, quando veio para o Ocidente, ela se mesclou de uma forma tão grande que é realmente difícil de precisar, sabe? Como eu falei no início do vídeo, acho que o importante é o profissional com o qual você trabalhar, se você for fazer aula, ser um profissional sério, que entenda o que ele está falando e tenha estudado a fundo, né? E saiba o que ele está fazendo. Pode ser até um yoga de academia, pode ser acro yoga, aero yoga, mas ele sabe o que ele está falando, ele tem consciência de que de repente aquilo lá é uma adaptação e pronto. Por exemplo, o yoga para gestantes, com o qual eu trabalho hoje em dia, ele é uma adaptação. Ele é uma adaptação moderna para atender um público muito específico, né? Mas ele tem benefícios maravilhosos e ele trabalha com autoconhecimento, sim, de verdade, para que as gestantes possam trabalhar essa percepção, essa autopercepção e expansão da consciência durante esse período tão especial e maravilhoso e único que é a gestação, por exemplo, né? E há que se ter muito autoconhecimento e percepção do seu corpo nesse momento de tanta transformação. Então, tá errado? Não tá errado? O fato de ser adaptado faz com que ele seja menor ou ruim? Eu mudei muito a minha opinião ao longo do tempo sobre isso, sabe? Caramba, só faz bem, por que não, né? E hoje em dia, você tem dois perfis principais de locais onde você pode encontrar esses trabalhos da yoga. Escolas que são mais puristas, muitas vezes, onde você vai ter o trabalho com apenas uma linha de yoga e mergulhar nessa linha, o que é maravilhoso, o que faz com que você tenha muita profundidade. E por outro lado, espaços mais ditos holísticos, onde você tem uma gama de linhas e de alternativas, de possibilidades, para que você descubra, navega e descubra o que é o seu. O que eu entendo que é mais útil, mais interessante para o praticante. Pesquisar minimamente as linhas para entender o que cada linha traz. Eu falei de algumas aqui principais, né? Do Hatha, do Ashtanga, do Raja Yoga. Existem muitas outras, mais de 100 linhas codificadas por aí. Kundalini Yoga, Mantra Yoga, enfim. Falei do Acro Yoga, né? Existe o Power Yoga também, em academia, né? Se fala muito. Entender o que é um pouquinho de cada uma dessas linhas, o que elas trazem e entender o que faz sentido para si. E daí dentro disso, escolher. Fazer muitas linhas ao mesmo tempo, eu não sinto que faça muito sentido, assim, que tenha um efeito tão legal. Mas essa é a minha experiência, tá? Se alguém aqui tiver uma outra experiência e quiser colocar nos comentários, eu super deixo aberto e adoraria conversar a respeito e ver outros pontos de vista, sabe? Na Índia, por muito tempo também se complementou duas linhas. O Hatha Yoga como sendo um yoga inicial, onde você trabalha os aspectos mais físicos, e o Raja Yoga pré-clássico falando, né? Um Raja Yoga bem antigo, como um yoga que trabalha mais meditação, os aspectos mentais. Então, o Hatha Yoga sendo uma preparação para o Raja Yoga. Faz sentido, né? E daí os dois juntos seriam o Ashtanga Yoga de Patanjali. Mas isso é histórico, tá? O Ashtanga Yoga de hoje em dia não é exatamente isso para a maioria dos profissionais, tá? E acaba se misturando as técnicas, tá? Você tem que sentir o que funciona pra você. E talvez experimentar, talvez ler a respeito, fazer talvez uma prática, né?
E com muita consciência, tatear. Acho que o que mais se tem que tomar cuidado é realmente com charlatanismo, com profissionais que são irresponsáveis e que não sabem do que estão falando. E é fácil perceber quando a pessoa não tem profundidade, ela não consegue nem justificar a prática minimamente. Às vezes você tem até um discurso bastante dogmático, né? E, enfim, acho que é isso, sabe? Quando a gente está falando de linha filosófica e muitas vezes indo para o misticismo, para a religião, a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar, né? Não ser levado. E assim, esses espaços, você vai perceber o que vai fazer sentido para você. Uma escola mais específica de uma linha só, ou esses espaços onde você tem várias linhas. É interessante esses espaços com várias linhas para que você possa justamente navegar e descobrir a sua. E daí ir na sua, né? Muitas vezes profissionais que se auxiliam. E daí o que eu falei no início do vídeo que eu ia falar. Existem filosofias que não são exatamente o yoga, mas que podem caminhar junto e ter um trabalho de apoio mútuo. Não só filosofias, terapias, né? Para finalizar, eu quero justamente falar sobre um espaço onde eu fui convidada para trabalhar e eu estou trabalhando nesse momento, que é um espaço que tem muitas possibilidades, tanto de linhas de yoga quanto até de trabalho terapêutico, que é o Núcleo de Yoga Ganesha. É um espaço em Pinheiros. Eu vou deixar aqui o link da página do Facebook deles. Eles estão querendo abrir um canal aqui no YouTube em breve. Espero que eles abram mesmo. A Marwa, que é a dona desse espaço, é uma terapeuta junguiana de grosso quilate, muito boa. E a terapia junguiana, ela tem muitas conexões com o trabalho da yoga. Podem realmente se ajudar muito. Você trabalha muito com o inconsciente coletivo no yoga, e o inconsciente coletivo e trabalho de arquétipos é super forte para Jung. Claro que por outras vertentes, né? O yoga é prático e o trabalho terapêutico aí ele vai trabalhar com a fala e com a compreensão por outras vias, mas as coisas podem se ajudar e muito. E esse é um espaço que pode proporcionar isso. Além de diversas linhas de yoga com profissionais sérios e focados e verdadeiros, você tem trabalho com massagem, você tem trabalho com terapia, entre outros cursos que tem lá. Então, quem tiver interesse, é um espaço que eu tô adorando integrar agora e realmente vendo que tem substância, né? Tem gente boa, tem profissionais realmente bem preparados e é um exemplo dentro da cidade de São Paulo de espaço legal. Então fica aí o convite e talvez aí a minha despedida por um tempinho, um mês, dois, vamos ver quanto tempo. Não sei precisar quanto tempo a gente vai ficar longe. Espero que não muito, porque eu gosto muito aqui do canal, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada a todos e daqui a pouquinho a gente se despede dessa barriga. Se você gostou, curte aqui o canal e segue para receber sempre os vídeos. Um abraço. Namastê.